Olá, Floripa, olá, Brasil, olá, mundo. Eu estou aqui, André Patunas, e este é o programa Vida Inteligente em seu 17º ano, entrando agora para o 18º, né? Nós estamos em 2023. O tempo voa, mas nós somos seres atemporais. Tem só o nosso corpo que envelhece, o resto é tudo atemporal, né? Então é isso. Hoje a gente traz um negócio muito legal que vai nos ajudar bastante, né? Fala-se muito e é bom que se apresentou para ser conversado, porque assim esclarece, né? Desmitifica muita coisa e acrescenta muito também. Hoje nós vamos falar sobre a regência da Lua em nossas vidas. Esse negócio de Lua, o cara está com a Lua virada, ele está nervoso, ou ele está com a Lua virada porque ele está com uma sorte grande, acertou um monte de coisa. A Lua influencia no ciclo menstrual feminino, a Lua influencia nas marés, a Lua influencia na gente pela lógica, né? Porque somos água, como ela influencia nas marés, nós sendo mais de 70% constituídos por água, deve influenciar para a gente. Então, hoje nós estamos trazendo aqui o René Monterrey, que além de astrólogo, de lidar com astrologia, é um profundo conhecedor, porque sempre participou de escola de mistérios, escolas de iniciação. Então, é uma pessoa que pode ver, foi convidado exatamente pelo olhar holístico dele, né? Não é uma coisa com viseira, não. Vamos olhar a questão da Lua, a regência da Lua em nossas vidas holisticamente. Cadê ele? E aí, me conta. Esse negócio da Lua aí, eu tenho essa curiosidade. Primeiro, antes da gente entrar, eu fiz uma série de perguntas aí que você também tem, porque eu mandei para você seguir, né? Que a gente vai lembrando e às vezes no programa a gente se entusiasma tanto que acaba esquecendo alguma coisa importante. Então, dessa vez nós fizemos uma prévia aqui, trocamos algumas ideias e você tem aí uma espécie de algumas perguntas que eu fiz aí, eu quero que você acompanhe aí para a gente poder responder. Agora, existe esse negócio da Lua. Qual é a influência da Lua na nossa vida aí? Muita gente fala, né? Os astrólogos, numerólogos e outras ciências. E eu sinto no meu íntimo aqui, vamos dizer, sem ter lido em lugar nenhum, ela me fascina. Assim como o Sol me fascina. Isso parece que é uma coisa de nascença. Eu não precisava ter lido em lugar nenhum. Não sei se faz parte, eu sou parte do universo, são dois componentes do universo aí, e eu tenho atração, né? Como assim por outros planetas, essas coisas todas. Mas é uma coisa nata. Isso que eu quero enaltecer bem. É uma coisa nata, que eu não precisei ler nada a respeito para me interessar por essas questões. Como é que é isso, René? É interessante, né? Bom, nós estamos, né, em 2023, o ano regido pela Lua, que acaba sendo muito curioso, até oportuno a gente estar falando isso. O que acaba acontecendo, a Lua é a mãe da vida manifestada. Então, eu acredito assim que, ao mesmo respeito que a gente tem pela figura materna, é instintivo essa ligação que a gente traz com a nossa mãe, a gente acaba inconscientemente trazendo com a Lua também. A Lua ela acaba sendo a expressão dessa grande mãe que acaba regendo tudo aquilo que está manifestado. Vamos imaginar o seguinte, vamos voltar um pouquinho lá para a antropogênese, vamos lá. Ver um pouquinho as coisas lá. Então, o que acontece, né? Existe aquele primeiro estágio, que é um estágio paradisíaco, onde a gente vai ter aquelas raças, aquelas primeiras raças, assim, que elas são, a gente fala que elas são guiadas como se elas fossem rebanhos pelos reis pastores, né? Aqueles seres humanos chamados de chayas, que eles estavam sincronizados, como se fosse um cardume de peixes, assim com a divindade. Eles eram intuição pura, então eles evoluíam dessa maneira. Num determinado momento, o que vai acontecer? Num determinado momento, vai ter a tal da queda dos anjos.
aquela rebelião celeste, onde Lúcifer é expulso do seu trono, etc., né? E o que é interessante a gente lembrar, então, que nesse primeiro momento em que havia essa raça humana vivendo, não havia lua na Terra. Por É quê? mesmo? Porque a Lua era um planeta. A Lua, como satélite, ela só vai aparecer depois da questão da queda dos anjos. Tá. O que acaba acontecendo, né? Então, tem aquela explosão daquele universo, onde haveria de evoluir o Quinto Senhor e a sua corte, etc. E por conta dessa explosão, então, o que acaba acontecendo, a Lua, ela é deslocada da órbita, ela era um planeta, ela é deslocada da órbita dela, ela vira um satélite, ela é atraída para a Terra, o eixo da Terra se inclina, né? Então a Lua ela passa a orbitar. E o que acaba acontecendo? Então, toda a vida que estava evoluindo era uma vida astral que estava acontecendo naquele momento evolutivo, aquela vida astral ela é trazida para a Terra e ela acaba sendo assim despejada aqui, né, como para que ela possa ter continuidade. Tá? Então, o que a gente vai ver inicialmente, por isso que a Lua é a mãe, porque é ela que vai trazer a matéria-prima para que essa matéria-prima ela possa existir como humanidade. Tá? Isso daí pode ser, eu acho que isso é muito mais mito do que fato realmente, mas a partir do momento que a Lua surge, então vem as 4 estações, vem tudo aquilo que a gente conhece como mundo manifestado, acaba acontecendo sob a regência dela. Ela que vai reger as reproduções, ela que vai reger os ciclos da natureza e coisas desse tipo. Agora, o que acaba acontecendo? Como isso vai aparecer nas escrituras? Nas escrituras, então, vai falar assim, aquele primeiro estágio paradisíaco, a gente tinha o Adão estava sozinho lá no paraíso do Éden, e num determinado momento o Adão ele adormece. Quando ele adormece, depois ele acorda, existe a Eva do lado dele. Né? O que é interessante a gente pensar, né? Então, aquele primeiro homem que ele estava no Éden, né? Ele é puro, ele é corpo e espírito apenas. Tá? Ele está diretamente unido ao Eterno, ao Criador, ao que a gente chama. Aí, de repente, quando surge a Lua, né? O que vai surgir no homem vai ser a alma, que é uma coisa que não havia. Sabe a queda dos anjos, o que ela vai falar? Ela vai falar assim, houve uma fragmentação, houve uma divisão, houve uma cisão, uma separação. Sabe? O espiritual ficou de um lado, o material ficou do outro, e no meio ficou a alma fazendo o papel de ponte. Né? Essa alma ela vai ser simbolizada pela figura da Eva, que é muito mais do que simplesmente a mulher, como a coisa foi levada ao pé da letra, tá? Então, o que acaba acontecendo dentro disso? Então, essa mulher, ou essa alma, de repente, o homem ele vai começar a escutar a alma. Sabe, a gente imagina assim, a gente era só intuição, e a gente estava sendo guiado pela divindade, assim como cardume, tudo bem? De repente, corta essa conexão, e a gente passa a ouvir uma voz na nossa cabeça. A gente começa a ouvir nossos próprios pensamentos, que até então a gente não tinha, né? Porque no momento da queda vai aparecer o mental, né? Mas esse mental ele ainda ele não ele é embrionário ainda. Isso. Mas o homem ele vai começar a ouvir aquela voz dentro da cabeça dele e ele vai seguir aquela voz, como se aquela voz fosse Deus, fosse alguma coisa. Mas, na verdade, é a alma dele. Né? Então, nas escrituras, a Eva vai começar a questionar, mas por que você está nu? Né? E ela vai começar a virar protagonista da questão do paraíso do Éden, né? E vai fazer o homem levar a comer a maçã, etc. Né? Só que ele vai simbolizar o mental pela serpente e a alma pela Eva. Isso. Então, assim, o lado lunar, né? A Eva é a alma como o lado lunar da gente.
Então, o que vai acontecer? Ela que vai assumir o comando, então. Então, essa história de falar assim, não, a mulher é subjugada, né? A gente vê que a coisa não é bem assim, porque ela é o feminino que assume o comando aqui. Tá? Então, aí quando acontece a expulsão do paraíso, que aí Deus vai castigar, né? Vai praguejar, sei lá, né? Aquelas pessoas. Então, ele vai falar para Eva assim, né? Ele, teoricamente, você vai parir os filhos em dor, etc., né? E eu colocarei oposição entre você e a serpente, né? A serpente armará botes no seu calcanhar e você esmagará a cabeça dela. O que ele está falando? Ele está falando toda a questão do problema evolutivo, o drama humano, ela começa com essa questão da queda, ela começa com essa questão do momento da alma, né? Então, o que é essa Eva parindo, né? É a nossa própria alma, sabe? Tudo que a nossa alma pare é alegria, é raiva, é rancor, é sempre fruto da dor. Né? É muito mais as criações da alma, mesmo quando a gente fala assim em termos artísticos, um inconformismo, assim, o sofrimento, a essência, né, da arte, ela está focada na questão da alma. Né? Então, os filhos de Eva, que a gente tanto fala, são as nossas criações lunares, tá? As nossas criações que elas acabam acontecendo, né? E o homem passa a ser, então, ele passa a ser apenas corpo, né? O Adão passa a ser apenas corpo, né? E cabe a ele ser responsável pela alma, ser responsável por tudo aquilo que é criado. Né? Então ele vai, né? Ele vira o arrimo aí de toda essa questão toda, né? Mas na verdade a gente percebe, é muito mais do que uma historinha só de homem, mulher e filhos, né? Na verdade ele está ilustrando isso de um modo bastante interessante, né? E o mental, a briga da alma com o mental, né? A serpente tentando, né, tentando dominar ou vencer o emocional, né, a mente tentando vencer a emoção, e a emoção pisando a cabeça da serpente, né, essa eterna luta entre a mente e a emoção, que acaba nunca se realizando. Né? Então, o que a gente vê? Né? A gente vê assim, então, a questão da... É interessante a gente associar tudo isso, porque a gente está falando assim de uma lua que se manifesta, e no momento que essa lua se manifesta, ela vai reger todos os ciclos da natureza, e no momento que ela rege todos os ciclos da natureza, surge a alma do homem também, e a alma do homem vai passar a ser a protagonista de todo esse nosso processo evolutivo. Porque é uma que reencarna, né? O corpo ele morre, né? O espírito, a mônada lá, se desprende, né? E a alma fica acorrentada aqui nesse plano, sendo obrigada a reencarnar. Então, se não houvesse... você vê como essa questão lunar, na verdade, eu acho ela extremamente bonita, porque ela vai acabar regendo todo o nosso drama evolutivo. Me diz uma coisa. Talvez não haveria vida aqui, como a gente fala, né? Imagina um planeta sem lua. É isso, né? Que eu ia perguntar para você. Isso que eu ia perguntar, como é que seria isso aqui? Por aquilo que eu falei no começo, pelo que você já está falando aqui, e o que já se falou por metáforas, né, no passado, essas coisas todas, como é que seria esse planeta sem lua, sem a lua? O que a gente percebe, né, não haveria evolução. É mesmo? Né, a gente estaria ainda naquele estado embrionário, né, sendo guiado assim, sem que a gente questionasse nada, né? A gente não teria a capacidade de evoluir, de crescer pela gente mesmo. Que interessante isso, né? Agora as pessoas podem estar se questionando. Esses dois aí só pode ser maluco, porque estão falando que o... Não, eu estou brincando aqui, né? Um satélite aí influenciar na vida das pessoas, e ele está dizendo ali que seria impossível a gente ter evoluído sem a Lua, entendeu? Então, a mente concreta,
ela começa a ir contra. Fala, opa, peraí, cara, olha o que ele está falando aí. Então, É isso. É ou não é? É a briga entre Eva e a serpente, né? Exatamente. Acontecer. Sabe? Fica um questionamento danado É aí. porque você vê, né? Porque você tem assim, poxa, por exemplo, que nem você falou, né? O ciclo de gestação da mulher é regido pela Lua, né? Como seria um ciclo de gestação sem essa regência lunar? Aí é que está. As marés são regidas pela Lua. Como seria, né, isso? Os nossos líquidos do nosso corpo, né? Nosso corpo como um todo, regido pela Lua. Nosso psiquismo, regido pela Lua. Né? As plantas, né? O reino mineral, vegetal, etc., né? Os reinos da natureza, regidos pela Lua. Né? O que haveria, né, se não fosse... As plantações, né? A nossa alimentação, nosso sustento. Isso, né? Aquela questão das luas, né, regendo as plantas, né, conforme aquela seiva vai circulando nas plantas, né? O que é interessante, por exemplo, né? Então, quando a gente fala assim, a lua está cheia, a lua ela puxa, né? É uma lua que puxa para cima, né? Quando a lua ela está nova, ela puxa para dentro, né? Então, assim, o que você tem, né? Então, para nós, né? Quando a lua ela está cheia, então o nosso psiquismo ele é aflorado, ele vem à tona, né? Nossa questão hormonal. Quando a gente está na lua nova, então já é uma lua de interiorização, já é uma lua mais espiritual, entre aspas. Quando a gente vê na natureza, né? Então, quando a lua está cheia, a seiva das folhas ela está rica de nutrientes. Quando a lua ela está nova, é a raiz que está rica de nutrientes. Então, se eu vou colher uma raiz, eu preciso colher na lua nova, para eu aproveitar aqueles nutrientes. Se eu for colher uma folha, eu vou colher na lua cheia. Né? Se eu for replantar... Né? Isso é real, né? Isso é real, né? Isso daí eu aprendi no almanaque do Biotônico Fontoura. Cara, faz tempo, hein? Então, né, o que acaba acontecendo, né? A gente vê, a humanidade ela foi regida por isso o tempo todo. Né? A gente tinha lá as nossas avós, né? A gente só ia saber o sexo da criança na hora de nascer, né? A nossa geração foi tudo isso, né? Foi. Como que elas faziam a contagem, né? Elas contavam o tempo, era a lua da concepção, depois 9 luas. Né? E elas faziam lá o cálculo assim de quando fosse nascer a criança, e a criança nascia realmente em torno daquela lua, tudo, né? Oh, é lua tal, prepara a mala que vai nascer a criança, né? Hoje não, né? Hoje eles fazem aqui uns testes, saber se está maduro, se não está, né? Ou calcula, né? Mas assim a natureza até o quê? Até meados do século passado, a humanidade ela acabou se guiando pelos ciclos lunares. Né? Aquelas festas, a Páscoa. O que é a Páscoa? A Páscoa é a primeira lua cheia da primavera do hemisfério norte. Então, sempre a lua como uma grande protagonista. Eu acho... tudo, né? E ela vai acabar sendo sintetizada pela Mãe Divina, né? É bonito isso. Ela vai ter duas... Isso é interessante. Ela vai ter duas polaridades. Então, por quê? Porque aquele segundo trono, né? Lembra? Então começa a aparecer a alma. A alma ela tem duas faces. Ela tem uma face voltada para baixo, que é a face dela mais instintiva, vamos dizer assim, e ela tem uma face voltada para cima. Né? Para que a gente possa atingir a face voltada para cima, a gente tem que superar aquela faixa instintiva. Né? Então, aí vão aparecer aí, então, talvez aparece a prostituta e a mulher santa, né? Todos esses simbolismos, eles acabam aparecendo dentro dessa questão, né? A Mãe Divina, então eles vão associar uma oitava, a Mãe Divina como Vênus como uma oitava superior da Lua, mas é sempre essa questão do feminino, sempre essa questão da alma, né, que acaba falando assim, olha, para que a gente possa voltar para o Éden, né, o que a gente precisa? A gente precisa resgatar essa alma.
essa alma ela precisa ser resgatada. Ela vai pelo processo de reencarnação ou iniciação, não sei como, né? Vários caminhos, mas essa alma ela precisa ser resgatada. Caso contrário, a gente continua preso aqui nesse plano eternamente. Me diz uma coisa, Renê. Eu estou, por exemplo, vê se tem alguma lógica nessa questão. Aí alguém dá, o ser humano ele dá nomes de uma série de coisas, né? Ílios, que é o Sol, que vira Hélio, Selene, que é a Lua, né? Esses nomes alusivos a planetas, a potestades, qualquer coisa, influenciam na pessoa que os tem como identidade, por exemplo, ou não tem nada a ver? Eu acredito que sim, né? Eu acredito que sim. Eu acredito que os nossos nomes, eles têm aí uma grande influência já na gente. E acredito também, aí é uma coisa assim, coisa minha, por observação, né? Mas eu acredito que aquela história, cada um de nós está ligado a um som, né? Um som, um acorde, alguma coisa, e de alguma maneira esse som, esse acorde, ele se parece muito com o nosso... Ele se parece muito com o som do nosso nome. Eu acredito que sim. A gente vai acabar, de uma certa maneira, assumindo um nome, né? Que esse nome ele acaba falando a nosso respeito. É interessante, muitas vezes, às vezes, os pais eles têm uma ideia de colocar um nome no filho e de repente, de última hora, eles acabam mudando. Né? Porque ele sente que não é aquilo que é a tônica daquela pessoa, ela acaba não sendo essa, né? Então, acaba sendo assim, bem interessante isso, né? Quando a gente começa a ver a Lua na astrologia, ela acaba sendo assim, fascinante. Por que é esse negócio de Lua? Lua. Eu, por exemplo, sou touro, Lua em Câncer. O que significa isso? Tem que ver a Lua. Eu vou te dedurar, então. Vamos lá, pode dedurar. O que acaba acontecendo, né? A Lua, por exemplo, a Lua é sempre a mãe. Sabe? É a mãe do mundo, é a mãe da terra, a mãe do mundo, é ânima. A Lua é sempre a mãe. Sim. Tá? Passado, tá? Então, o passado, por quê? Porque a gente tem a Lua falando lá da cadeia da Lua, que depois caiu para cá, né? Então, a Lua ela vai falar de passado também. Os aspectos kármicos da astrologia, a gente vai ver pelos aspectos lunares. Os nodos lunares, eles vão representar a nossa bagagem evolutiva que a gente traz, o caminho que a nossa alma percorreu por encarnações sucessivas, né? E que acabaram nos trazendo até aqui, né? Sim. A Lua, por exemplo, no mapa astral, ela vai... Muitas fontes dizem que ela estaria assinalando no mapa o país onde a gente viveu numa vida passada. Olha que interessante. Então, teria, né? Cada país está relacionado a um signo, né? A Lua, em determinado signo, diria, né, a respeito do país que a gente viveu. Mas a Lua, no mapa, ela tem um aspecto interessante, né? Então, fala-se de mapa solar e mapa lunar, né? Isso. Né? Signo solar e signo lunar, né? O signo lunar, ele vai contar da nossa alma, né? Agora, como que é isso no mapa? Então, você imagina, volto a dizer, a Lua é sempre a mãe, tá? O que acontece com a mãe, né? Então, todas as vezes que a gente está inseguro, o que a gente faz? Imagina uma criança, para onde ela corre? Para o colo da mãe. Não tenha dúvida. Né? É sempre isso, né? Então, o que vai acontecer? Na astrologia, a Lua vai falar assim, todas as vezes que aquela pessoa está insegura, para onde ela corre. Tá? Então, o que é interessante, né? Então, a gente fala assim, a gente tem lá os 4 elementos, né? Água, terra, fogo e ar. Então, a gente vai ter a Lua ligada aos 4 elementos. 4 tipos de Lua. Talvez, então, associado aos 4 temperamentos, a gente pode dizer que sim, né? Então, quando a gente fala assim, por exemplo, água é uma Lua emocional. Ela vai lidar com as emoções. Quando a gente fala terra já é uma lua prática, objetiva. Quando a gente fala de ar, já é uma lua que ela precisa pensar mais a respeito das coisas.
né? E quando a gente fala em fogo, é uma lua impulsiva, emocional. Né? O que acaba acontecendo, então? Né? Quando a gente olhar no mapa da gente, a gente vê, por exemplo, a sua está em água, né? Então, fala assim, bom, o que acontece? Né? No momento em que essa pessoa ela se sente insegura, ela corre para a emoção. Né? O emocional, é o emocional que vai impulsionar ela. Sabe? E isso é interessante a gente perceber, né? Então, por exemplo, você pega... Agora, cada emocional são 3 signos, né? Então, você vai ter, por exemplo, o emocional de câncer, né? A lua emocional de câncer. Sabe, o que essa pessoa ela precisa? Ela está chateada, ela precisa de acolhimento, ela precisa de colo, ela precisa de se sentir segura nesse sentido, né? Quando é a lua de escorpião, né, o que acontece quando ela se sente acuada ou insegura, né? A lua de escorpião ela é vingativa, ela quer matar, ela quer destruir. Quando você chega numa lua de peixes, eu quero ficar sozinho no meu canto sofrendo, né? Então, são comportamentos diferentes dessa mesma lua emocional. Quando eu falo assim, por exemplo, uma lua de ar, né, primeiro signo de ar é Gêmeos, né, o que acontece com essa pessoa quando ela está insegura? Ela precisa falar, ela precisa falar, ela precisa falar a respeito das questões dela, né? E é por aí que ela está lidando com os problemas dela. Quando é uma lua de Libra, o que a lua de Libra ela precisa? Ela precisa de companhia, ela não suporta ficar sozinha, sabe? Ela vai sair procurar companhia. Quando é uma lua de Aquário, já é uma lua assim, tudo bem, é uma lua já desencanada, né? Tudo bem, vamos tentar alguma coisa nova, né? Ou quando você tem, por exemplo, uma lua de fogo, uma lua de Áries, o que acontece? Essa pessoa, quando ela fica insegura, ela vai brigar, né? Ela vai discutir, ela vai brigar, porque a lua dela manda ela fazer isso. Né? Depois, uma lua de leão, a lua de leão, ela, poxa, sabe, ela vai querer aparecer, ela vai fazer alguma coisa nesse sentido, né? A lua de Sagitário vai querer viajar, vai querer ver gente, expandir, etc. Uma lua de touro, por exemplo, uma lua de terra, né? Se a pessoa está insegura, ela vai comer, ela vai ir no shopping comprar roupa, ela vai se ocupar desse tipo de coisa para se compensar daquela dor. A lua de virgem é uma lua prática, ela vai fazer limpeza, ela vai arrumar a casa. Né? A lua de Capricórnio é uma lua fria. Eu vou trabalhar e isso, eu não vou perder tempo com essas coisas, né? Você acha que se as pessoas soubessem isso, viveriam melhor, por exemplo? Eu acho que sim. Eu acho que sim. Eu vejo assim, por exemplo, né? Então, você tem... eu vejo aqui nos atendimentos, né? Às vezes você fala assim, às vezes a criança, né? Isso é bem com criança, né? Então, por exemplo, uma criança que tem nó do sul em touro, por exemplo, é aquela criança assim que quando ela está insegura, né? Ou a lua, tá? É bem parecido isso. O que acaba acontecendo, então, quando ela está insegura, ela fica pedindo coisas. Só que nada que você dá para essa criança satisfaz ela. Isso aí não é indução, não, é fato, né? É fato, isso é fato, é. Então, o que acaba acontecendo? Aí, se a mãe fica comprando coisa, ela não está resolvendo. Ou se a mãe fica brigando, tentando fazer com que o filho não seja desse jeito, não vai resolver. O que a criança está sinalizando é que ela está insegura por algum motivo, sabe? Quando assume aquele comportamento, né? Num casal, né? Num casal, então, quando parte para um comportamento desses, o que está sendo sinalizado que um dos dois está inseguro. Entendi. Sabe? Então, quando você entende isso, peraí, a questão não está no comportamento que a pessoa manifesta, mas sim, olha, ela está dando sinal de que ela está insegura por algum motivo. Então, é interessante entender o que está por trás de tudo isso e não entrar no embate. De repente, a sua lua é de um jeito, a minha lua é de outro. Não, nada né? disso. Um tem uma lua, por exemplo, de terra, que é uma lua fria, racional, então, e o outro tem uma lua de fogo, né? Que ele é assim,
temperamental, né? Então, o que acaba acontecendo, né? A lua de fogo é passional, né? Então, imagina uma pessoa com lua de fogo com uma pessoa com lua de terra. Sabe, a pessoa com lua de fogo vai achar que aquela pessoa de terra não sente nada, é insensível, Sim. né? E a pessoa que tem a lua de terra vai achar que o outro é uma pessoa descontrolada, né? Mas, na verdade, né, eles só estão sinalizando que eles estão... Nós estamos falando de astrologia, por isso que é bom, nesse caso que você está falando aí, é bom uma sinastria, né? Isso. Aí, porque aí você entende como é que é o seu companheiro, não é? Isso, porque a questão é essa, né? A questão não é mudar, ninguém precisa mudar. A grande questão assim, é entender como que a pessoa funciona e respeitar aquele momento daquela pessoa, e né? aquele jeito que ela é. Sabe? E agora você vê, né, Grego? Você vê uma coisinha só, estão falando de uma posição de lua no mapa, né? O quanto que isso não interfere assim em muito, né, na nossa vida, né? Essa maneira que a gente reage perante os obstáculos, Claro, ou as nossas inseguranças. Razão dos grandes conflitos. Isso tem um peso enorme, exatamente, sabe? Por trás disso estão as grandes guerras, né? Os grandes desentendidos, as grandes guerras. Então você fala assim, nossa, realmente essa questão da regência lunar, ela é importantíssima, né? E ela tem um peso muito grande ainda aqui nesse nosso plano, né? Mas volta, é ela que vai trazer a matéria-prima para que a humanidade possa evoluir. Eu quero te perguntar um negócio. Danas, né? E etc, né? Fala aí sobre essa questão. Existe muita mítica sobre esse lado oculto da Lua. Como é que esse lado oculto, esotericamente, como é que esse lado oculto da Lua, esotericamente? Deve ter algum sentido, deve ter alguma interpretação. Como é que é isso? O que acaba acontecendo, né? Então, a Lua ela vai ter duas visões, né? Então, tem aquela questão dela, a Lua como mãe, que rege, né? Que coordena e etc., né? Mas tem aquela Lua obscura, aquela Lua tenebrosa. Tudo simbólico, né? Porque simplesmente só porque você não vê não significa que seja né? ruim. Né? O nosso aspecto astral, a nossa sombra, ela vai, né? É aquela que reina sobre as sombras, né? Isso. Então, ela vai representar também esse nosso lado, né? Volta, ela representa o nosso lado decaído, né? Ela vai simbolizar isso também, né? Então, todos os sortilégios, né? Os feitiços, né? Tudo, né? Ela vai acabar simbolizando, né? Quando você vê assim, por exemplo, aí você pega uma historinha infantil, é muito legal, né? Então você tem o príncipe, aí o príncipe ele precisa resgatar a princesa, né? E junto com a princesa vem a bruxa. Sabe, é sempre um feiticeiro, né? Sempre tem, junto com a princesa, existe esse arquétipo, né? Que precisa ser dominado, né? Então, essa coisa dessa sombra decaída, dessa sombra infernal, né? Associa Lúcifer, né? Essas coisas todas, né? Que precisam ser revistas e precisam ser trazidas, né? Então, o que acaba acontecendo, né? Dentro do que a gente sabe de ocultismo, etc., né? Então, quando a gente morre, existe uma separação, sabe? É como se a gente tivesse assim, volta aquele plano feminino que ele acaba sendo dividido, né? Então, a gente tem uma parte que é mais instintiva e a gente tem uma parte que ela é não instintiva. Quando a gente vive aqui e a gente morre, depois acaba tendo uma separação. Sabe, aquela parte superior que a gente realizou, ela vai para a mônada, né? Como levando os resultados de tudo aquilo que a gente aprendeu. E essa parte mais instintiva, essa parte inferior, ela vai acabar ficando presa aqui nesse plano e ela vai acabar sendo, de um certo modo, como se ela fosse uma massa, uma matéria astral, etc.,
que vai acabar dando suporte para novos corpos, para que esses corpos eles possam continuar evoluindo, existindo. Tá? Então, aí, a partir desse momento que essa substância ela é reencarnada, ela é reciclada, né? A natureza recicla tudo, né? E você vai limpando aos poucos essa substância mais densa, então, aos pouquinhos, né? Ela vai sendo libertada, entre aspas, né? Dentro do processo evolutivo, tá? Então, o que acaba acontecendo, né? Então, toda essa parte densa, ela acaba ficando, teoricamente, ela vai ficar guardada em algum lugar. Tá bom? Aí aquela ideia do cone da Lua, né? Porque o que acaba acontecendo, né? Então, a Lua ela não tem movimento de rotação em torno do eixo, né? Ela só vai rodar assim em torno aqui da Terra. Então, o que vai acontecer, né? Então, vai ter sempre uma parte que a gente não vê, isso. E nessa parte, né? Nessa parte, então, o Sol ele não entra, então ele formaria um cone de sombra. Então, nesse cone de sombra, esses aspectos mais densos, né, da nossa formação, etc., né, da humanidade, eles acabariam sendo atraídos para essa região completamente obscura, onde não existe luz, né? Então, é só o emocional, o instintivo, né? Apenas essa parte bem densa, né, que não tem contato com luz nenhuma, né? Essa parte bastante obscura que acabaria ficando presa nesse ponto, né? Mas é interessante a gente entender, né, que de tempos em tempos são abertos esses portais até para que essas almas, né, que a gente poderia dizer, ou essas substâncias, elas tivessem oportunidade de reencarnar aqui. Elas acabam servindo como solicitadoras do ciclo. Elas vão, através daquilo que elas trazem, fazer com que a humanidade dê um salto. A natureza, ela aproveita tudo, né? Caiu a fruta, a gente pensa que ela apodrece no chão, não, ela vira adubo, né? Para a raiz dela, a semente dela vai germinar. E com as nossas criações vai acontecer a mesma coisa, né? As nossas criações, elas vão, as psíquicas, inclusive, né? As nossas criações, elas vão depois, num determinado momento, né, serem lançadas aqui na Terra, para que a gente, através delas, a gente tenha oportunidade de crescer. Né? Aquilo que eu criei, de repente, aí volta a serpente, né, e a Eva, aquilo que eu crio, num determinado momento, se manifesta no meu caminho, para que eu tenha que resolver aquela questão. É tipo a homeopatia, né? O veneno contra o veneno, né? As criações da humanidade. Então, tudo bem, a humanidade vai criando, então aquilo fica guardado num cantinho. Nos momentos de solicitação kármica, aquilo, estou aqui para vocês. Agora, tudo isso que vocês criaram, vocês vão ter que superar, né? Para conseguir dar o salto cíclico ou o salto evolutivo que for necessário, né? Então nada se perde, né? Então é interessante a gente entender essa questão. René, tem uma coisa que me incomoda muito me incomoda e vai continuar me incomodando, porque parece que não tem solução. O homem, e o que eu vou falar é cientificamente provado, o homem está fora da harmonia cósmica ou galáctica, digamos assim. Porque você está falando da Lua, o nosso tema hoje é Lua. Se nós usássemos o calendário lunar, como foi no passado remoto ali, a Lua tem 7 dias, ela muda, tal. Nós já falamos sobre cada fase da Lua, o que ela é apropriada, o que ela é adequada, não só para a natureza em si, como para tudo, para nós mesmos que estamos aqui, você acabou de dizer. Os horários, a gestação, a menstruação, uma série de coisas. Então, nós estamos fora. Nós fazemos, a humanidade faz questão
começou a inventar um novo tipo de calendário, saiu da harmonia cósmica, digamos assim. Eu não sei se eu estou sendo bem explícito no que eu quero dizer. Sei, Então, sei. como uma civilização pode querer evolucionar, pode querer se melhorar, se ela está fora de uma coisa que é harmônica? Você não percebe, o universo, ele não apronta essas coisas. Ele é sempre a mesma coisa, ele é harmônico. Ele funciona numa harmonia invejável. Tudo parece que... Autorregulado, né? Claro, a criação, o criador, chama lá do que vocês quiserem, do que você quiser. Então, pô, a partir do momento que uma civilização, como digamos, estamos falando nós, vivemos aqui nesse planeta, estamos aqui, então só podemos falar daqui. Ela está fora dessa harmonia, não pode dar certo. Como é que você vê esse aspecto aí? Eu acho interessante isso, né? É como se a gente negasse o feminino o tempo todo. Pronto. A gente nega a alma o tempo todo, né? Por exemplo, né? A racionalidade, né? Sempre dentro dessa questão. Né? O homem ele tem muita dificuldade em entrar em contato com o lado sensível, com o lado emocional dele. Né? Talvez aí a gente leva em consideração, por exemplo, né? Eu tive vendo aí o programa do canal lá da constelação familiar, né? O que acaba acontecendo, né? A gente imagina a civilização como que ela era, tá bom? Então a gente falando do lado feminino, né? Por exemplo, estamos falando de Lua, lado feminino, né? O que acaba acontecendo, né? Aquelas mulheres elas tinham que parir o tempo todo, sabe? Porque não tinha previdência, não tinha absolutamente nada. A única garantia de ter algum amparo na velhice era ter filho. E elas parindo o tempo todo e sem saber que se aqueles filhos eles iriam vingar. Era muito comum terem trocentos filhos, nem todos vingavam, né? Aquelas epidemias, aquelas doenças. Sim. Né? Então, é um trabalho, né? Era por questões de sobrevivência. Elas não podiam nem se apegar aos filhos, etc., porque morria-se muito facilmente em jovem, as mulheres morriam de parto, né? As coisas elas eram bem assim, né? E os homens nas guerras. Né? Então, a gente tinha uma sociedade onde as pessoas, elas para sobreviver, elas tinham que ser muito duras. Sabe, né? Elas eram obrigadas a ser duras, né? Por quê, né? Porque as condições de mundo elas acabavam nos levando a isso, né? Então você vê nisso, você percebe uma negação de tudo que é sensível, né? A cultura, né? Então vai ter os artistas, né? Que vão fazer aquelas obras maravilhosas, os músicos, etc., né? Mas no geral a grande parte da humanidade ela vai negar tudo que é sensível e ela vai procurar se fixar em tudo aquilo que é racional, é lógico, é científico e etc. Né? E a gente vai pegar esse ranço nos grupos iniciáticos e etc. Vai pegar esse ranço, essa ideia de que a mente ela basta, a mente é suficiente, quando, na verdade, a gente tem que fazer o resgate da nossa alma. E não é mentalmente que você resgata a alma, né? Você resgata a alma como, né? Sabe? Eu preciso sentir o que ela está me dizendo, eu preciso entender ela, eu preciso, né, fazer esse tipo de trabalho, né? Enfrentá-la, dependendo da situação, para que realmente aquilo possa ser curado. Né? Então, a gente vê isso, né? Então, é uma civilização que vai negando esse feminino o tempo todo, né? Então, isso vai ficar nas religiões, em todos os lugares, né? Vai acabar virando uma questão social e, na verdade, nessa negação, ela vai se afastando dela mesma, daquilo que ela deveria de fazer. Então, aí aqui está. Em função disso tudo que nós estamos vendo, você está falando, o que a gente pode esperar de positivo num novo ciclo? Novo ciclo do quê? Então, aí, né... Eu sou chatão, eu sou chatão eu só sempre. terminar um pouquinho, né? Só um ganchinho que é interessante, né? Vai. Então, por exemplo, né? Aí vai ter o calendário solar. Né? O calendário solar, o que vai acontecer? No meu entender, né, aquele 365 dias
vírgula, alguma coisa, no meu entender, a gente já perdeu a referência. Perdeu, claro que perdeu. Porque a gente acabou de ter chuva de verão, antes de entrar o verão, a gente teve onda de frio em pleno outono, a gente percebe nitidamente que as estações elas estão deslocadas. Isso é evidente. Né? Ou seja, né, esses dias eu estive pensando, falei, nossa, precisamos rever o calendário novamente, porque a gente já está completamente fora. Né? Ou seja, é um calendário assim que ele é inseguro, ele não nos leva para lugar nenhum. Né? Total, Agora, o que é interessante, quando a gente fala de nova era, e vamos falar assim, era de Aquários, Arcano 18, né? Arcano 18, que está associado ao signo de Aquários, né? O que representa o Arcano 18 é o caos instalado dentro de tudo isso que a gente vê, né? Para quê, né? Para que haja o resgate do emocional. Por quê? Porque a era de Aquários é uma era feminina. Sabe? A gente precisa entender isso, né? Então, por que a gente está passando por esse caos total que a gente está vendo, né? A gente está vivenciando bem o Arcano 18, sabe? Nada mais é o que parece, as coisas elas vêm à tona, elas surgem, a gente se espanta, a gente fica perdido, né? Esse turbilhão de emoções, de incertezas, é Arcano 18 puro, né? Por quê, né? Porque, na verdade, essa era de Aquários, como uma era, é a era da mãe divina, a era do feminino, né? Então, acredita-se que ela vai resgatar tudo isso. Agora, sim, para conseguir atingir esse feminino, né? A trituração que a gente vai ter que fazer como humanidade ou como civilização, ou até a gente mesmo, como pessoas, né? Esse nosso aspecto caído, entre aspas, né, que precisa ser resgatado, né? Então, a gente percebe que existe um trabalho enorme a ser feito. E é assustador, tá? Porque foi uma coisa que a gente evitou desde o momento, desde quando o mundo era mundo, é alguma coisa que a gente evitou, e agora, necessariamente, a gente precisa se confrontar com aquilo, né? Como assim? Agora a gente precisa encarar a bruxa para poder ficar com a princesa. Então, né? mas como? Essa que é a questão. Isso que eu sempre contesto, que eu viro chatão, sempre porque eu bato na mesma tecla. Como se até hoje nós não conseguimos, qual seria a magia, qual seria o mecanismo para fazer essa mudança que não deixa de ser uma pura e única, exclusivamente mudança de consciência. Se eu mudo a consciência, é outra divisão que eu tenho, e aí sim é factível essa coisa. Fora, mas não vai. Ela vai, infelizmente, eu acho que ela vai pelo sofrimento, ela não tem outro caminho. Aí. Né? Ela não tem outro caminho, sabe? Para que isso possa acontecer, né? Ela, infelizmente, eu não vejo outro caminho, sabe? Porque aquela história, a gente só vai pensar em alguma coisa quando aquela coisa acontece. Né? Eu sempre costumo dizer que o que é a divindade? Né? O que é a nova era? O que é o avatar? Né? O avatar é esperado. O avatar esperado é o inesperado. Porque se aquilo que eu espero acontece, então não é verdadeiro. Por quê? Né? Porque é preconceituoso. Ele vem para me fazer transformar, ele não vem para me fazer eu continuar no mesmo lugar, ele não vem para me reforçar. Né? Então, esse inesperado, né, é algo que precisa acontecer. Por quê? Né? Diante do inesperado, a gente mostra aquilo que a gente é. Sabe, esse tempo que a gente está passando agora, a gente estava conversando, né? Esses tempos completamente inesperados que a gente está vivendo, que a gente fala assim, as máscaras estão caindo, é exatamente para as pessoas entrarem em contato com aquilo que elas realmente são. E a partir do momento em que elas entram em contato com aquilo que elas realmente são, sabe, eu vou ter que dar um jeito nisso. Mas elas têm medo quando as pessoas... Mas é sempre o mesmo medo, né? Claro. Mas aí, em algum momento, esse medo, ele precisa ser enfrentado, ele precisa ser revisto. Né? Talvez esse medo seja o mesmo medo que a gente sentiu ao nascer. Volta para a questão da lua, né? Volta para a questão da mãe, né? Que a gente já vem para esse mundo sentindo medo, sentindo insegurança.
né? Então, talvez esse mesmo medo a gente tenha que enfrentar para que possa haver uma mudança de ciclo, alguma coisa parecida. Caso contrário, a gente fica sempre patinando, sempre fugindo, né? E a gente vai... Aí, então, a gente vai pegar essa questão emocional e vai dar vazão ao lado instintivo, né? Mas não é isso. Não é por aí que é o caminho, né? O caminho, né? Eu preciso entender como esse lado instintivo funciona, é claro, né? Mas assim, o caminho não está, pronto, estou dando vazão às minhas emoções, etc. Não, isso daí não é, isso daí é burrice, né? É decadência, né? Partir por um caminho desses, né? O que eu acho, né? É bem achismo, tá? Mas assim, eu vejo o único caminho para isso, realmente, a questão da arte. Eu Arte. acho a arte, a música, a pintura, a dança, sabe? Eu vejo a arte como sendo assim uma ferramenta valiosíssima. A criatividade, tudo aquilo que incentiva a criatividade, que faz o homem sair desse quadradinho, dessa coisa assim programada, né? Desses gráficos, dessas tabelas, né? E ele passa a ser criativo a partir do momento em que ele começa a acessar a mente criativa e ele está começando a sair desse casulo que ele mesmo construiu. Caso contrário, sem isso ele não consegue, tá? Aí você vê, por exemplo, que é legal, né? Então, quando a gente vai fazer uma yoga, a gente vai fazer alguma coisa desse tipo, né? Eles começam, mentaliza uma cor, mentaliza um chakra, mentaliza um sol, mentaliza, né? A finalidade daquilo é bugar o nosso cérebro, né? Para que o nosso cérebro, através do colapso que ele entra, ele começa a partir para uma outra dimensão de pensamento, de entendimento. Então, é alguma coisa nesse sentido, sabe? Talvez a gente hoje, como sociedade, pelo excesso de informação que a gente está tendo, talvez a gente esteja sendo levado para esse bugar, né, da mente coletiva, e a partir do momento em que isso acontece, a gente começa a ver as coisas de uma outra maneira, né? Então, é interessante, né? Assim, quando a gente fala em lua, novamente, a gente fala em água, aí a gente vai falar das emoções, a gente vai falar de alma, a gente vê que por exemplo, o mito do dilúvio, ou da queda da Atlântida, etc., é sempre essa mesma coisa, né? É sempre esse elemento, esse água, essa emoção, esse astral, etc., é sempre esse elemento, de uma certa maneira, acaba destruindo tudo, né? O domínio, né? Ou seja, a emoção instintiva, enquanto ela não for sublimada, ela não é dominada. Eu não posso pegar e tratar minhas emoções com chicote, né? Põe embaixo do tapete, fazer conta que não existe, fico falando que eu sou santo, que eu não tenho defeito, etc. Mas está tudo lá escondidinho, né? Eu não posso fazer isso, sabe? A gente sempre pega nisso, né? Eu preciso lidar com isso daí e entender, isso daqui é a minha matéria-prima de evolução, etc., né? Mas é o seguinte, aí os antigos falavam assim que esse nosso lado, que essa nossa alma, é que nem um cavalo que a gente precisa aprender a domar. A hora que a gente aprende a domar o cavalo, ele nos leva aonde a gente precisa ir. Né? Mas a gente não vai, a gente precisa fazer esse trabalho, né? Mas domar, aí volta, domar não é reprimir, não é fazer de conta que não tem, né? E o que as pessoas elas vão fazendo, no geral, aí volta, a nossa cultura, a nossa sociedade, faz de conta que aquilo não tem, não existe, varre para baixo do tapete, aí vai represando, fica que nem uma barragem de uma represa, chega um momento que aquilo estoura. Aquilo que a gente tanto virou as costas acaba se voltando contra nós, né? Eu acho o bacana. Eu quero aqui até colocar como testemunha aqui da importância da Lua. Foi muito bom. Acho que muita gente hoje vai começar a ver a Lua de forma diferente, né? A importância dela.
O Vida Inteligente, que vocês estão assistindo, entrou agora no 18º ano, ele começou num dia cuja lua era favorável para isso. Eu consultei uma amiga que estuda, uma pessoa séria, perguntei qual é a lua certa para eu iniciar o programa, qual é o horário, tudo certo. Ela fez o estudo, foi a lua adequada, e apesar de todas essas dificuldades, sem patrocínio algum, sem absolutamente nada, 14 anos na TV Floripa e 3 anos independente agora no YouTube, fora isso tem uma série de coisas para se sustentar aqui, que a gente precisa correr atrás de recursos, o Vida Inteligente está de pé. E eu posso dizer que é por que ele está de pé? Por um questionamento que eu dei agora há pouco. Eu fiquei em harmonia com aquilo que estava proposto. O Vida Inteligente começou numa hora, num dia apropriado para o objetivo dele. Tem essas coisas, não tem, René? Tem, sim. A Lua não tem para isso, para você começar um negócio, para você assinar um contrato, para fazer. Fala um pouquinho disso. Serviu esse meu testemunho para a gente dar... Existe, porque se você quer, por exemplo, a questão, você quer visibilidade em alguma coisa, né, sempre de uma lua crescente para cheia. Né? Por quê? Né? Porque naquele momento está tendo essa expansão desse emocional das pessoas, né, que acaba fazendo com que elas fiquem mais receptivas a essas influências externas. Né? Quando eu vou fazer um trabalho espiritual, por exemplo, aí o ideal a lua nova, tá, né? Um trabalho de introspecção, né? Então, volta, né? Então, tudo que é para fora, né? A gente vai usar a lua cheia, né? A gente pode ter aquela semana entre crescente e cheia, né? Aquele período é um período de crescimento, né? E quando a gente quer fazer alguma coisa para dentro, né? Alguma coisa voltada ao nosso desenvolvimento, algo mais introspectivo, aí a gente já vai usar da minguante para nova, né, para que a gente possa conseguir os melhores resultados, né? Ou seja, tudo, né? A gente, né? Aí tem os dias da semana também, né? Mas é importantíssimo a gente perceber essas coisas. Quando, por exemplo, né? Quando tem as guerras, a gente pode prestar atenção quando acontece uma guerra, sabe? As questões da Lua, elas estão lá muito evidentes dentro daquele mapa, daquele dia que essas guerras elas acontecem, né? Ou seja, né, a gente volta, né, ela tem um peso assim enorme dentro da nossa formação, é um peso inegável. Eu não posso dizer assim, mas também não posso falar assim, as nossas tendências lunares, elas são negativas, etc. Não, elas são o mal necessário para que a gente possa evoluir aqui nesse plano. Nada é feito para ser mal, para ser castigo, para ser destrutivo, não existe. A criação ela não trabalha contra ela mesma, né? Mas ela vai criar ferramentas exatamente para que a gente possa se aprimorar. É a mesma coisa que tua mãe dizendo para você, filho, não sai porque vai chover barbaridade. Então você fica num período de resguardo e depois que passar a chuva, a tempestade, você sai em segurança. Então as fases da Lua te chamam a atenção para o que pode ou não ser feito, o que é propício ou não propício, né? Ser sucesso. E até a questão, né, para você fazer regimes também é interessante, né? Para cortar cabelo, né? Isso. É interessante isso. Né? Isso tudo é verdadeiro, cresce mais depressa mesmo, cresce mais lento, de acordo com a fase da Lua. Essas coisas, então, são reais. Tem muita coisa que é viagem na maionese, mas isso é real. A Lua está aí presente, por isso que a gente resolveu abordar esse tema hoje de uma forma holística, falamos de uma série de coisas, né? Só não falamos dos selenitas aqui, deixa eles viverem lá, os selenitas. Isso. Os habitantes da Lua, deixa eles lá. Então, mas é muito interessante. Aprofunde-se agora, procure mais, vai atrás, no seu signo, procure um astrólogo, se você se interessou, para você saber sua Lua, por que você tem uma Lua em determinado lugar. Faz aqui, nós falamos agora há pouco, a sinastria, você vai se relacionar, veja o que vocês são compatíveis, veja onde você não pode pisar. Então, tem uma série de coisas aí. E procure fazer suas coisas, seus contratos, sua abertura, seus projetos, tudo. Vá de acordo com a Lua. Você vai estar fadado a sucesso. Digo que você ficar rico, milionário, mas se ficar persistente, quem sabe chegar lá. René, suas considerações finais. Isso aqui não é debate político, não, mas considerações finais sobre o nosso tema aqui.
As considerações finais, elas ficam dentro disso, né? Esse tema, ele tem muito a Muito. ser explorado ainda, né? E volta, essa questão é extremamente necessário que essa alma, ela, uma vez a gente resgatando essa nossa alma, esse nosso aspecto que a gente vira as costas, a gente estará, com certeza, se reintegrando com a natureza, que é o que acaba sendo fundamental, né? Senão a gente vai ficando cada vez mais Uma apartado. reintegração, isso que é bacana. É ela que vai trazer para nós essa compreensão, essa alma, né? Esse lidar com isso, né? Acaba fazendo com que a gente acabe se reintegrando, conhecendo, vendo o mundo de uma outra maneira e respeitando muito mais o ciclo das coisas. Porque a gente criou uma cultura onde a gente não respeita o ciclo de nada. Nada. Né? A gente tem que estar produzindo, né? E a natureza já fala assim, ó, agora é hora de semear, agora é hora de florescer, agora é hora de colher, agora é hora de Ela está ensinando repousar, todo né? dia, a todo momento. Está ensinando a gente não aprende. Né? A gente fugiu muito disso, né? Então é fundamental que essa regência das 4 fases da Lua, que a gente talvez, como sociedade, como mundo, se a gente respeitasse muito mais isso para reger a nossa vida, a gente teria uma humanidade mais equilibrada, mais saudável e provavelmente mais feliz. Ó, e tenha sempre aí no seu escritório, na sua casa, ao alcance, um calendário lunar. Você não vai se arrepender. Você não vai se arrepender. Que lua que vai ter a semana que vem? Acompanhe, você sabe o que pode ser feito, uma ideia sua, tudo. Não é brincadeira, falando sério, a gente não vai fazer Eu tenho a folhinha, a tradicional folhinha aqui com a lua, eu acompanho assim toda semana, né? Isso aí. Tem que, não pode ser hipócrita, tem que falar e fazer. Uma coisa que é interessante, né? Rapidinho, tá? Quando as pessoas elas têm depressão, os ciclos de depressão eles oscilam direitinho com as fases da Lua. Tá vendo? Olha, que informação. Então, as pessoas elas têm aquelas crises, né? Entram em contato. Renê, hoje está acontecendo assim. Eu falo, olha lá no calendário, mudança de lua. Olha só. Sabe? E a mudança de lua para cheia, todo aquele psiquismo, aquilo que está inconsciente, que a gente não percebe, ela é trazida à tona. E as pessoas muitas vezes se assustam com isso, mas, na verdade, ela está fazendo uma grande limpeza psíquica. Caramba, então, tá aí. Então, é interessante, todo o processo de depressão, ele é acompanhado em função das fases da Lua, processo natural, né? Que você não quer tomar remédio nem nada, né? E é interessante, a pessoa, ela começa a regular o corpo dela, começa a entender, na verdade, como funciona o corpo, os líquidos, etc., os hormônios, em função da Lua, e ela começa a entender como que a Lua interfere nesse processo de humor, nesse processo mental que ela está passando, e ela começa, ela acaba tendo condições de ter o controle, né, dentro dessa questão, daí até ela conseguir esgotar o processo. Pô, informação que eu desconhecia, muito importante essa questão da Lua com a depressão, hein? Muito importante, a meu ver aqui. Quem sabe as pessoas que têm tendência depressiva possam se reencontrar sabendo enfrentar essas fases, porque a partir do momento que eu vou entrar numa lua que vai fazer eu sentir isso aqui mais acentuado, eu já entro preparado. Não entro, eu não fico sem entender o que está acontecendo. Eu sei o que está acontecendo, e isso vai passar logo. Daqui a 7 dias muda. Exatamente. Renê, o que está acontecendo? Olha lá, sabe? Está vendo? É a lua. Né? Aí a pessoa, a Lua está fazendo isso, você não tem nada, você simplesmente... Até outras elucubrações da cabeça, né? Simplesmente, você não tem nada, o que está acontecendo, você está regulando, teu corpo está regulando com isso daqui, né? Sabe? E aí ela começa a entender, né? E começa a tirar a minhoca da cabeça, né? Com certeza. Né? Porque ela começa a entrar nesse ritmo mais natural das coisas, né? É isso aí, Renê. Obrigado mais uma vez. Sempre é bom bater um papo com você. Isso é, sempre bom. A gente não tem pauta, o que aparece a gente aborda e é muito legal isso. E estamos fazendo aqui, fazendo a nossa parte, né? Satisfação de fazer a nossa parte.
não somos salvadores, não queremos ser salvadores, nós somos tão aprendizes quanto qualquer um de nós que esteja nos assistindo agora, né? A gente, quando a gente conversa, a gente é obrigado a ir buscar as ideias no éter, né? E isso faz com que nós próprios aprendamos enquanto a gente está falando aqui. Então é isso, um forte abraço, René, um fraterno abraço, muito obrigado, que a gente tenha um 2023 maravilhoso, né? Para todos, todo mundo. Só vale quando é bom para todo mundo. Todo mundo. Então, nós dependemos de todo mundo. Então, um ano maravilhoso para todos nós. Fraterno abraço, meu querido. É isso aí. Abração. É isso. Não preciso nem me delongar mais, porque falamos tudo hoje. Fraterno abraço e um feliz sempre. Tchau.